Fala galera, muito bom dia! Hoje a gente vai mostrar para vocês na prática como que a gente faz um dos processos de manejo mais importantes e talvez o mais agressivo de todos, a poda de limpeza. Vamos mostrar para vocês aqui como que a gente faz a retirada das folhas velhas, os motivos pelo qual a gente faz e também atualizar vocês de como que está a nossa plantação de Carolina Reaper aqui atrás da fábrica da Tilly Brothers. Então galera, já estou aqui pertinho delas para a gente fazer essa poda de limpeza juntos. Vamos deixar uma planta que estava assim, desse jeito. Muito mais limpa, muito mais bonita e também bem mais arejada. Então esse é um dos principais motivos, né, pelo qual a gente faz essa poda, que é melhorar a ventilação pela parte de baixo aqui da plantação. Olhando por aqui dá para entender, né? Depois o Rodrigão vai fazer em tudo aqui e eu vou vir mostrar para vocês como é que vai ficar. Em uma só parece não fazer muita diferença, mas depois que tiver toda a plantação aqui com essa poda de limpeza feita, vocês vão entender que melhora muito a circulação de ar aqui na parte dos frutos, né? Essa aqui que a gente já fez aqui, eu acabei de fazer aqui para mostrar para vocês, já tem uns frutos bem legais inclusive, né? Mais frutos pequenos aqui para o meio dela e em cima no topo tá cheia de flores, então agora é a hora da gente focar a energia dessa planta na produção dos frutos. E nessas folhas mais de cima aqui, que são as mais verdinhas, que conseguem fazer a fotossíntese melhor, né? Essas folhas mais velhas aqui não fazem tão bem mais a fotossíntese. Então a gente tira todas essas folhas aqui, que estão aqui só roubando energia da nossa planta. Já fizeram o seu trabalho e agora é a hora de abrir espaço para a produção. Então abaixo dessa primeira divisão aqui, a primeira forquilha, a gente arranca todas as folhas. Brotes também, se tiver aqui, já aproveita e tirar sempre os matinhos aí. E não é legal deixar as folhas assim em cima aqui, galera, beleza? Por quê? Porque essas folhas, se vocês forem ver, elas são as que mais tem praga. Olha aqui. Então a gente já sabia que tinha esse problema de praga aqui, né? Algumas pragas aqui, é normal. Só que a gente resolveu então fazer a poda de limpeza antes de tomar qualquer providência de passar algum produto aqui, alguma coisa, até o próprio óleo de nim. A gente antes de mais nada vai fazer essa limpeza, porque muito provavelmente algumas dessas pragas aqui já vão desaparecer. Elas ficam sempre nas folhas mais velhas, onde tem mais umidade, onde elas acabam passando mais tempo aqui, né, expostas ao clima. E aqui em cima, como vocês podem ver, ela está bem saudável. Pode sim até às vezes aparecer um pulgãozinho, alguma coisa, mas é mais improvável. Olha só. Dá para ver que tá de boa, né? Tem até uma praguinha ou outra aqui. Mas então o primeiro passo é tirar as folhas velhas, que é onde a gente sabe que já está o problema, e ver o que vai acontecer. Daqui já dá para começar a ter uma ideia, ó. Essas duas que a gente fez, como elas já estão mais limpas, né? Os frutos ficam mais aparentes, que ajuda a gente a acompanhar também o amadurecimento deles. E, enfim, depois de tudo pronto vai dar mais diferença ainda. Fazendo essa aqui também, aproveitar para vocês verem. Essa daqui tá com bastante folha, ó. Parece uma planta um pouco menor, né? E mesmo assim, bem carregada de folhas velhas aqui. Então a divisão dela é aqui, ó. Daqui para baixo, incluindo essas duas aqui, que estão bem furadas, a gente vai tirando tudo. Tenta tirar
puxando o mínimo possível assim dessa parte aqui dela. Não fazer que nem eu fiz nessa aqui, né? Meio que rasgar assim. Quanto menos a gente abrir, né, essas feridas na planta, menos chance de ela contrair alguma doença, algum fungo. E sempre escolher fazer esse tipo de poda, ou qualquer poda na verdade, né? Em dias mais secos, tá? Que é quando tem a menor proliferação de doenças e fungos também. Olha aí, já ganhou uma nova cara, né? Parece que ela ficou até mais leve. E agora ela vai ter energia para produzir os frutinhos dela. Já tá cheio de frutinhos ali, bastante flor. E aqui, como eu disse para vocês, né, as folhas de cima aparentam estar até bem saudáveis. Então, depois que a gente fizer a limpa, vamos descartar essas folhas velhas aqui que a gente está tirando para bem longe, para não ficar com as pragas aqui por perto. E vamos observar o que elas vão fazer, né? Como é que elas vão reagir. Se as pragas vão continuar ou não. E seguinte, né? Eu ia deixar para mostrar depois de limpo, mas eu não posso perder aqui o take. Tá linda demais. Essa daqui tá do lado da que a gente tava fazendo a poda aqui, galera, ó. Tá bem mais alta. E cheia de frutos. Depois que fizerem a limpeza aqui, o Rodrigão vai vir na tarde. Eu mostro de novo pra vocês, mas olha só. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver. Olha que beleza. Olha essa aqui. Muito perfeito o shape delas, olha aí. E aqui, galera, vocês viram que o Henrique veio aqui trazer antes, né? Esse é o Fertibase, um dos dois que a gente usa. O Fertibase e o Fertiorts, né? Esse a gente passa 1 ml por litro via irrigação no solo, né? E o outro Fertiorts a gente passa 1,5 ml por litro. A gente costuma passar ali um dia um, outro dia outro. É melhor para não acabar cristalizando e entupindo as nossas mangueiras de gotejamento ali, né? Que é por onde a gente passa. Esses dois. Esse aqui, para vocês que perguntam, sempre custou acho que na base de R$250 esse galão aqui. Aqui tá rendendo mais ou menos um mês aí de fertilização. Agora no início da safra mesmo, né? Onde a gente começa a passar bastante, porque elas já estão maiores e conseguem segurar aí. Inclusive, para um próximo vídeo, a gente está pensando em fazer um vídeo extraindo aqui os dados desses canteiros, né? Vamos medir o pH e a salinidade de vários pontos aqui em vários canteiros, né? Vamos ver se faz diferença os canteiros que recebem mais sol para os canteiros que recebem menos sol aqui. Se tem diferença, né, de absorção desses nutrientes, a gente vai saber isso através da salinidade. E também para saber o pH. Se por um acaso a gente precisa tomar alguma medida aí ou passar algum outro tipo de nutriente. Beleza? Comenta aqui embaixo se vocês querem ver esse tipo de conteúdo que a gente está pensando em fazer aí mais técnico, né? Medindo mais tirando essas medidas aqui. Fazendo essas medidas de pH e de salinidade para a gente tirar algumas conclusões juntos aqui e aprender como é que a gente pode controlar e fazer para elas absorverem o máximo possível de nutrientes sem estressar as plantas, né? O que vocês acham? O que tu acha, Ragada? O que tu me diz? Tudo certo aí na plantação? Dando uma conferida? Show de bola, galera. No geral tá muito bonito, tá tudo dentro dos conformes, como a gente esperava. A produção indo a milhão, né? Depois de limpo aqui eu vou mostrar pra vocês, tem muitos frutos já. E tá muito legal. Vamos aqui pra parte que tá pegando sol já. Agora 10h15 da manhã, galera, e dá pra ver que essa primeira parte ainda não tá totalmente exposta ao sol, né? A gente tem uma posição solar privilegiada aqui, mas tem umas árvores grandes ali que atacam bastante o sol desse canto. Mas aqui, desde cedo, elas já recebem sol. Acho que não tem nem um minuto de sombra no dia, principalmente aquela parte lá. E elas parecem gostar, né? Garantindo que elas estão recebendo água aí o suficiente, elas gostam. Quanto mais sol, galera,
mais elas conseguem absorver os nutrientes. Isso também tem influência. E é por isso que eu queria medir a salinidade lá, aqui no meio e aqui nesse último canteiro, que a gente vai ter uma ideia, né? A salinidade nos indica se a planta está absorvendo bem o nutriente ou não. A gente está botando demais para ela. Mas no geral, tudo muito legal aqui. Então agora vou esperar o Rodrigão, ele vai vir à tarde a princípio. Vai terminar essa limpeza aqui, enquanto eu gravo aqui para vocês mostrando como é que vai ficar depois de feita a poda de limpeza em todos esses pés de Carolina Reaper aqui. Então tá, à tarde a gente volta para terminar essa poda de limpeza em todas aqui e eu mostro para vocês como é que vai ficar o resultado. Então tá, quase 4 horas da tarde agora. O Rodrigão acabou de ir embora, ficou faltando aqui 3 canteiros só que vai terminar amanhã. Mas já fez quase toda aqui a poda de limpeza, em todas elas quase. E já dá pra ver bastante diferença, principalmente nos frutos, né? Que agora dá pra ver eles com muito mais facilidade. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou pra comparar com como tava antes. Então olha aí, galera. Todas elas agora bem limpinhas por baixo, né? Dá pra ver a diferença já. Muito mais ventilado. Com as folhas muito mais longe do solo. Isso tudo ajuda a prevenir aí a contração de doenças e a proliferação de pragas e fungos, né? Vamos dar uma olhada aqui agora que ficou mais fácil. Vamos ver os frutos delas que estão aparecendo, olha aí. Muitas Carolina Reaper bonitas aqui. Todas com formato bem legal. Uma genética bem estabelecida aí, que a gente está há algumas temporadas já isolando, né? Olha aí. Muito show. E elas estão muito bonitas, estão muito bem, saudáveis, que assim a gente consegue ver como que ficou depois de limpo aqui, né? Olha aí. Sempre bom tirar as folhas, né, que a gente remove, não deixá-las ali, porque elas tem bastante bichinho, geralmente já tem algumas doenças ali, uns fungos. Então a gente tira, deixa longe das nossas plantas aqui, para elas serem o mais saudáveis e produtivas possível. E outra coisa que eu gostaria de fazer aqui uma errata, não sei se foi bem uma errata, talvez eu só tenha me expressado errado, não lembro agora como é que foi que eu falei no vídeo, mas a gente passa o Fertibase em um dia e o Fertiorts em outro dia, não os dois ao mesmo tempo, né? Para evitar a cristalização desses nutrientes que são colocados lá nas nossas mangueiras de gotejamento. É melhor fazer um por vez. E aí também prevenir de entupir essas mangueiras de gotejamento, tem os buraquinhos muito fininhos, né? Então é bom a gente separar eles. Passa um em um dia, passa o outro no outro dia. E vai colocando conforme a necessidade. Então tá, agora ficou faltando então só aqueles últimos 3 canteiros lá do final. A gente vai terminar amanhã. E o restante já tá tudo certinho. Olha aqui as Carolina Chocolate. Que bonitas. Prontinhas para produzir muito. Todas bem peladinhas aí, limpas na parte de baixo. Essas, como foram plantadas por último, ainda estão começando a dar as flores, alguns poucos frutos apareceram já. Fechou, galera? Então, mais uma dica de manejo aí para o cultivo das pimentas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, comentem sugestões do que vocês querem ver, se vocês estão curtindo a série de vídeos. Digam aí se querem que a gente faça aquele vídeo medindo o pH e a salinidade de cada setor aqui da plantação, para a gente fazer um estudo juntos e ver como é que está a qualidade do nosso solo. E deixa o like aí, compartilha com quem curte pimenta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.